Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a professora Joyce veio aqui para nós realizarmos as correções da lição de casa, tá? Estou aqui com a minha apostila já preparada, vamos começar a lição de casa com a correção a partir da lição de casa 10, tudo bem? Conto com você, se sente no lugar confortável, pegue lápis, borracha e bora lá fazer as correções das lições de casa dessa semana. Vem comigo. Bom, vamos lá. Estamos aqui na lição de casa 10, né? Onde nós vamos rever aí as últimas lições que nós fizemos em sala. Hoje são poucas lições para correção. Nós vamos corrigir a 10, a 11 e a 12, que são as lições dessa semana, tudo bem? Não esqueçam de colocar a data. Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha para poder também interagir com vocês, tá? Então, ó, não esqueça da data, beleza? Então, vamos lá. As estações de medidas foram muito proveitosas. Agora vou propor mais alguns desafios. 1. Isa montou uma barraca de sucos na festa da escola. Ela vendeu 50 copos de 200 ml. Sabendo-se que ela havia feito 12 litros de suco, quantos litros sobraram? Legal, né, pessoal? Então, aí nós temos aí, ela vendeu 50 copos de 200 ml. E ela tinha feito 12 litros. Então, primeiro eu preciso saber quanto que ela fez e depois quantos litros sobraram, certo? É essa a pegada aqui dessa atividade. Então, quando você pega os 50 copos e multiplica por 200 ml, você chega, então, a entender que ela conseguiu fazer 10 litros. Então, sim, se ela conseguiu fazer, não, que ela vendeu 10 litros. Então, se ela fez 12, quantos litros sobraram? Então, se ela fez 12 e vendeu 10, a gente só pode acreditar que sobraram 2 litros. Beleza? Vamos para 2 agora. Carlos alugou um carro para fazer uma viagem. Olha só, e essa viagem era de 36 quilômetros. Sabendo-se que o carro percorre 12 quilômetros com 1 litro de gasolina e que o litro custou R$ 3,20, o gasto que ele teve com o combustível foi de quanto? Então, a gente tem que entender que ele queria fazer 36 quilômetros. Primeira coisa é conseguir entender que eu, com 12 quilômetros, faço 1 litro. Então, de 12 para chegar a 36, 12 vezes quanto que vai dar 36? 12 vezes 3. Quer dizer que eu vou precisar de 3 litros para fazer essa viagem, certo? Bom, vamos lá. Então, ele vai precisar de 3 litros para fazer essa viagem. Se um litro custa R$ 3,20, quanto é que vai custar 3 litros? Então, fazendo 3,20 vezes 3, chegamos ao valor aqui, que está destacado, deixa eu destacar um pouquinho, que é R$ 9,90, certo? Bom, vamos aqui só dar uma descidinha no meu computador para vocês conseguirem enxergar tudo. 3. Assim, lembrando, né, pessoal, que já está com a resposta porque nós estamos corrigindo, tá bom? Eu estou mostrando a forma que vocês deveriam utilizar para fazer as atividades. 3. No bairro em que Mateus mora, cada quadra tem a forma de um quadrado medindo 100 metros de lado. Todos os dias, no final da tarde, ele dá 6 voltas na quadra onde ele mora. Interessante, né? Bom, quanto ele caminha por dia? Primeira pergunta. Aí depois, mantendo esse hábito de caminhada, a distância percorrida por dia, quanto Mateus caminhará em um mês? Então, a gente vai entender que um quadrado medindo 100 metros, tá? É a quadra que tem a forma de um quadrado e que ele anda. Então, nós sabemos que ele dá quantas voltas? 6 voltas dentro desse quadrado aí.
Então, nós temos a resposta que por dia, Mateus anda 2.400 metros, porque todos os dias ele dá 6 voltas na quadra. Por que que eu faço 100 vezes 4? Quantos lados vai ter esse quadrilátero, esse quadrado? Não é 100? Não é 4 vezes? Então, eu não vou percorrer 4 vezes de 100? Então, eu vou entender que são 400 metros em cada volta. Entenderam? Então, porque quando eu digo que é 100 metros, é só de um lado. Então, ele calcula 100, ele anda 100 metros, depois outros 100 metros, depois outros 100 metros, depois outros 100 metros. Ou seja, o quadrado inteiro, ele percorre, então, 400 metros a cada volta que ele dá. Se ele dá 6 voltas, então, o total de metros vai ser 2.400 metros, que são as 6 voltas por dia. E por mês, eu tenho que pegar a volta por dia, que é 2.400, e multiplicar ela por 30, que é a quantidade de dias no mês. Tá certo? Que eu vou chegar a 72 mil metros. Certo, turma? Não está difícil, não. Super fácil. Bom, vamos para a próxima página. Aí tá assim, ó, para esse exercício 4 e 5, será necessário observar o quadro de valor e o lugar abaixo. Então, nós estamos trabalhando com a grama, tá? Abaixo da grama a gente tem a decigrama, a centigrama e a miligrama. Acima da grama a gente tem a decagrama, a hectograma e o quilograma. Nós estamos andando casas aí, tá? Então, 4, escreva o número correto. Quanto equivale 1 quilograma? 1 quilo, quanto vale, né? Em gramas. 1 quilo vale 1.000 gramas, certo? 3 quilogramas e 200 gramas, tá? Ou, aí tem pontinhos, gramas, que vão ser 3.200 gramas, porque de quilo, eu estou voltando para gramas, tá? Voltando para gramas. Então, eu vou ter 3.200 gramas. 5 quilogramas, 5 quilos e 80 gramas, tá? Quanto eu tenho tudo isso em gramas? Voltando aqui as casinhas, tá? A gente tá andando do quilo para grama, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente anda as casas decimais, certo? Chegamos, então, a 5.080 gramas. 8 quilogramas e 500 gramas. Ou, o que seria a mesma coisa em gramas? Eu tenho que andar de quilo para grama. Quando eu faço isso, eu chego a 8.500 gramas, tá? Quem ficou um pouquinho com dúvida nessa atividade, é só vocês relembrarem as últimas aulas que a ProJoyce passou para vocês e observar, deixa eu só, a página 78, quando nós vamos de grama para quilograma, nós multiplicamos por 10. E quando nós vamos de quilograma para grama, nós estamos dividindo por 10, ou seja, andando as casas decimais, tá bom? Então, vamos lá. Alternativa 5, pergunta 5 agora. Assinale a alternativa correta. 1 quilograma equivale a 100 gramas? Não, né, gente? 1 quilograma vai valer 1.000 gramas. O decagrama é múltiplo do grama? Sim, né? Porque nós até observamos na casinha que eles estão um próximo ao outro, e nós sabemos que para fazer ou indo ou voltando, a gente vai multiplicar ou dividir, dependendo da posição da casinha que nós estivermos. Para se medir grandes cargas, usa-se a tonelada, que equivale a 1.000 quilogramas. É uma pergunta, né? É uma afirmativa. Ela está correta, sim ou não? Sim. Aí está pedindo para você corrigir e tornar verdadeiro o item o qual você assinalou não. O único item que nós assinalamos não foi a primeira pergunta. Então, você vai responder a resposta certa, que 1 quilograma vale 1.000 gramas, certo? Aqui nós terminamos a lição de casa 10, vamos para a lição de casa 11. Voltando, lição de casa 11, vou ler para vocês. Como eu disse, não esqueçam a data, tá bom? 1. Caio, aluno do professor Carlão, estava colaborando com a organização das prateleiras da despensa da escola.
Observando as embalagens dos alimentos, pensou em algumas situações matemáticas. A. Quantos saquinhos de 100 gramas são necessários para formar meio quilograma, ou seja, 500 gramas? 5 saquinhos, porque 5 vezes 100 vai dar 500, meio quilograma, 5 saquinhos. Depois ele pergunta de 1 quilograma. Então, para eu alcançar 1 quilo, que vai ter 1000 gramas, eu preciso de 10 saquinhos. E 1,5 kg, ou seja, 1,5 kg, eu vou precisar de 15 saquinhos de 100 gramas, porque 100 gramas multiplicado pelo 15 saquinhos, eu chego aí, então, a 1,5 kg, ou seja, 1,5 kg. Ou aí seria a resposta de 15 saquinhos, tá bom? Vamos para o próximo. B. E se agora os saquinhos pesam apenas 10 gramas? Olha, que antes pesava 100, agora são 10 gramas. Quantos serão necessários para formar meio quilograma? Então, 10 gramas é um saquinho. Para mim formar meio quilograma, quantos saquinhos serão necessários? Tá? Só para que vocês possam entender. Meio quilograma, 500 gramas. 500 gramas. Então, eu vou precisar de quanto? 50 vezes 10, que dá 500. 500 gramas, né? E aí, então, eu consigo 50 saquinhos. E 1 quilograma, tá? E 1 quilograma? 100 saquinhos, né? Porque se eu for fazer a multiplicação das 10 gramas do saquinho, certo? Eu vou entender que é multiplicando por 100 que eu chego a 1000 gramas para encontrar 1 quilo. E por fim, 1,5 kg, baseando-se no primeiro aqui do 100, a gente vai entender que é 150 saquinhos. Tudo bem? Vamos para o próximo agora. 2. Caio e seus amigos estavam conversando sobre a temperatura dos últimos dias. Observe o que anotaram a respeito dos dias com temperaturas baixas. Então, a gente conseguiu ver que as temperaturas estavam com temperaturas mínimas, às vezes negativas, e a temperatura máxima positiva. Observando as anotações acima, preencha a tabela a seguir de acordo com a variação de cada temperatura. Lembra, para contar a variação, por exemplo, de segunda, eu tenho que contar do -2 até o 0. Eu ganho 2 graus. E se eu contar do 0 até o 10, eu ganho mais 10 graus. 10 mais 2, 12. E aí você deve reagir assim por diante. Na terça, de 0 a 12, qual é a diferença de graus? São 12 graus. Da quarta, -1 para 8 graus. Então, a gente vai ter o quê? De -1 até 0, 1. E de 0 até 8, 8. Temos, então, a soma de 8 mais 1, 9 graus. E, por último, na quinta-feira, -5 graus e negativos, né? Com a temperatura máxima de 5 graus positivos. Nós contamos de -5 até 0, temos 5 casas. E depois de 5 até 5 positivo, temos mais 5. 5 mais 5, 10 graus. 3. Carla pesa 47 quilos e 300 gramas. Quantas gramas ela precisa engordar para chegar a 48 quilos? E aos 50? Então, são duas contas, né? Ela quer chegar ao 48 e hoje ela tem 48,300. Só para você entender como você pode fazer essa conta. Se você fizer 50,000 menos 47,300, você entende que a Carla precisa engordar 700 gramas. Você pode também contar de 47,300, de 47 quilos e 300 gramas, até 48, tá? Que aí você chega ao resultado. Então, primeiro eu estou explicando para vocês o de 50 e agora eu estou explicando o de 48, tá? Eu só inverti as situações.
Então, a gente consegue entender, desculpe, que de 47.300 para 48, eu tenho que fazer 48,000 menos 47.300. Aí eu chego a 700 gramas. Esse é o correto. Agora, na segunda parte, que eu tenho que ver até 50, que eu estava explicando no início, nós vamos entender que 50,0003 casas decimais depois da vírgula, menos os 47.300, a gente entende que demora, então tem o peso, a diferença é de 2,7 kg para chegar aos 50 quilos. Tudo bem? Vamos lá, então. Temos aqui agora a capacidade, tá? Observe a capacidade das embalagens abaixo. 250 ml, a gente fala mililitros, né? 1 litro, 5 litros, 20 litros. Quantas canecas de 250 ml vão caber em 1 litro, tá? 1 litro. Primeiro a gente tem que entender quantos ml tem em 1 litro. Tem 1.000. E em cada canequinha tem 250. Então, a gente vai entender que nós vamos, então, ter 4 canecas, porque se multiplicarmos 250 ml por 4 canecas, observaremos que caberá dentro de 1 litro. Aí pergunta assim, e no garrafão de 5 litros? Né? E no garrafão de 5 litros? Bom, se para encontrar a jarra de 1 litro, nós vimos que 1 litro vai ter 1.000 ml. Então, quantos litros vai ter 5 litros? 5.000 ml, certo? E aí nós temos que, se nós multiplicarmos 250 por 20 canecas, nós encontramos o valor dos 5 litros aí, tá certo? Vamos continuar. Últimas lições aqui. E no tambor de 20 litros, tá? Olha aí, 20 litros, tá? 250 ml vezes quanto vai chegar aqui no meu tambor de 20 litros? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. 1 litro, nós sabemos que tem 1.000 ml, certo? Então, se 1 litro tem 1.000 ml, quanto vai ter 20 litros? 20.000 ml, certo? Só para que você possa compreender o que eu estou explicando. E se eu tenho, então, 20 litros, quantas canecas vai caber? Se vocês multiplicarem o 80 vezes os 250 ml, você vai chegar exatamente a esses 20.000 litros. Ou seja, 20 litros. Litros não, 20.000 ml, que a gente vai chegar a 20 litros. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa última lição de casa, que é a 12. Coloquem a data. O professor Carlão faz caminhadas com sua turma de alunos em uma praça ao lado da escola. Observe o formato das medidas da praça e a seguir complete a tabela de acordo com o percurso completo ao redor da praça. Então, a gente tem aí a base 50 metros e a altura 30 metros. Temos o espaço aí para cálculos, tá? Não se esqueçam que aqui também é 30, aqui ao lado, deixa eu ver se eu desenho para vocês. Não vamos esquecer que isso também vale 30 e que isso aqui vale 50, tá bom? Então, vamos lá. Uma volta, deixa eu só limpar tudo aqui. A gente chega a 160 metros. Por quê? Porque se de um lado nós temos 50 e do outro 30, nós vamos ter, então, 50, 50, 30, 30. A soma dá 160 metros. Aí fica fácil. É só ir multiplicando por 2 voltas. 160, se eu multiplicar por 2, eu chego a 320. Se eu pegar os 160 e multiplicar isso daí por 3 voltas, eu chego aí a 480. E assim por diante, a gente vai encontrando os metros. Então, 4 voltas, 640 metros, 5 voltas, 800 metros, e o total de 10 voltas, né? Nós vamos chegar até o quilômetro, nós vamos ter 1.600 metros, tá bom? Vamos lá. Observando a tabela, o professor Carlão e sua turma conseguiram andar 1 quilômetro ou mais em alguns dias.
Aí foi o que eu acabei de dizer, né? Nós vemos que sim, porque quando ele faz 10 voltas, quando eu tenho 1.600 metros, eu tenho 1 quilômetro e 600 metros. E é essa a resposta aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Últimas páginas aí da nossa lição. Lição de casa 2, fazendo compras para a cantina da escola. Aqui é legal, a gente tem que observar o preço e escrever o valor a ser pago em cada situação. Então, se o queijo custa R$16, um quarto do queijo vai custar quanto? Aquela regrinha. Multiplica pelo número de baixo, denominador, e divide pelo número de cima, tá bom? O numerador. Então, 16 dividido por 4 e o resultado multiplicado por 1. Eu falei ao contrário. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 16 dividido por 4 e o resultado multiplicado por 1. Então, dá 4, R$4. 2 quartos do queijo. Se eu pegar o número 16, dividir pelo 4 e o resultado multiplicar pelo de cima, o 2, eu chego a R$8. No último aqui, R$16, né? Pego 16, divido pelo 4, depois o resultado multiplico pelo 3, eu chego a R$12, tá? E aí tá, um quarto de uma caixa com sacos de fubá pesa 5 quilogramas. Ó, então, um quarto, eu peguei o saco, dividi ele em 4 partes, e aí eu sei que quando eu chego aí a quarta parte de cada uma, eu tenho 5 quilogramas, certo? Vamos então agora fazer o restante aqui para entender. Vamos lá então. Sabemos que cada parte do saco tem 5 quilogramas, tá? Então, a caixa completa pesa quanto? Se cada um tem 5 quilogramas, ora, 5 vezes 4, 20, certo? 2 quartos da mesma caixa pesam, quer dizer que o quê? É a metade, né? Porque eu tenho 4 dividido em 4. Então, 2 partes de 4 vão pesar quanto se em cada parte pesa 5? 5 vezes 2, 10. E 3 quartos, ou seja, eu tenho dividido em 4 partes, agora eu tenho 3 partes. Se cada uma é 5, se eu multiplicar esse 5 pelas 3 partes, eu chego a 15 quilogramas, certo? Vamos agora aqui para a próxima página. Observe a receita da dona Sueli, a cantineira da escola, e a gente vai ver a receita abaixo que rende um bolo de fubá. Aí tá aqui a receita. Do lado nós vamos dobrar a receita, tá? Se eu pegar então 3 ovos, dobrando a receita de 3 ovos, eu tenho 6, né? Eu tenho meio copo. Se eu dobrar a receita, eu terei 1 copo. Se eu tenho 1 copo e meio, se eu dobrar 1 copo e meio, eu tenho então 3 copos. 1 copo de fubá, 2 copos. Meio copo de farinha de trigo, dobrando 1 copo de farinha de trigo. 2 copos de leite, 4 copos de leite. O sal não tem medida. 1 colher de fermento, 2 colheres de fermento. 1 xícara de queijo ralado, 2 xícaras de queijo ralado. Certo? Sem dificuldade aqui. E aí a gente vai assim, ó, o bolo inteiro custa R$24. Porém, na cantina da escola é vendido em fatias e cada bolo é dividido em 8 fatias iguais. Preencha o quadro com o preço referente aos pedaços de bolo. Então, vamos lá. Nós dividimos R$24, que é o bolo total que nós temos, nós vamos dividir por 8, porque cada pedaço eu preciso saber quanto é que sai, cada pedaço. Se eu dividir 24 por 8, eu vou achar R$3. Então, se uma fatia é R$3, 2 será 6, porque 3 vezes 2 é 6. 4 será R$12, porque 3 vezes 4 é 12. E 5 será 15, porque 3 vezes 5 é 15. Opa, passei muito, né? Bom, agora eu termino por aqui. Sim, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Eu falei um pouquinho devagar para que vocês compreendam. Tivemos algumas interrupções devido aos sons do ambiente, vamos dizer assim, mas eu acredito que deu
para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Façam a correção, estudem, fiquem com Deus. Um beijo, tchau, tchau.